Um país brutalmente atacado por adversários extremistas. Um país cujo revide também vem sendo brutal, apoiado pela maior potência militar do planeta. Um país comandado por uma coalizão de ultradireita com um líder em seu 6º mandato, mas sem solidez no parlamento. Um país que agora formou um governo de emergência, em que a oposição se dispôs a não barrar medidas a serem tomadas neste momento delicado. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 11 de outubro de 2023, dia em que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou um governo de emergência, num acordo com a oposição. A ideia é que medidas contra o grupo extremista palestino Hamas sejam tomadas sem bloqueio. Também chamado de governo de guerra ou governo de união, o novo aparato de poder político do país do Oriente Médio busca, na prática, chancelar de forma rápida decisões do gabinete do Netanyahu. O governo de emergência, num acordo com a oposição, vem sendo negociado pelo primeiro-ministro desde sábado, quando o Hamas promoveu ataques por terra, água e ar em solo israelense, matando mais de 1.000 pessoas, boa parte delas civis, incluindo crianças e idosos. O grupo extremista também fez cerca de 150 reféns, levados ao território da Palestina controlado pelo Hamas, ou seja, a faixa de Gaza. אני קורא למנהיגי האופוזיציה להקים מיד ממשלת חירום לאומית ללא תנאים מוקדמים. Esse que você está ouvindo é o Benjamin Netanyahu em pronunciamento de 2 dias atrás. Ele faz aí um apelo por um governo de união sem condições prévias da oposição. O governo de emergência, agora concretizado, vai contar com um núcleo central do qual fazem parte o próprio primeiro-ministro, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e um representante da oposição, o Benny Gantz. O governo de emergência supera um problema de Netanyahu. Sua coalizão não tem solidez no parlamento e poderia ter eventualmente barrado as medidas contra o Hamas, operações militares na faixa de Gaza e também na Palestina no geral. O gabinete de união, portanto, evita que isso aconteça. Mas tem uma condição: esse núcleo só pode tomar decisões que tenham ligação com a resposta ao ataque de sábado. Um outro líder de oposição, o Yair Lapid, se recusou a apoiar o governo de emergência. Desde que foi alvo do ataque massivo do Hamas, Israel vem bombardeando a faixa de Gaza. Os mísseis vêm derrubando prédios inteiros, incluindo casas e escolas. E apesar de o governo israelense dizer que seus alvos são apenas os extremistas armados, muitos civis também vêm sendo mortos, incluindo crianças. Essas bombas já mataram inclusive 11 funcionários da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos. Entre esses funcionários estavam 5 professores e uma médica. Benjamin Netanyahu, também conhecido como Bibi, está em seu 6º mandato como primeiro-ministro, com 3 passagens diferentes pelo governo. Ele é o político que mais tempo ficou no comando de Israel. Foram 15 anos, divididos entre 1996 e 1999 e entre 2009 e 2021. O mandato atual começou em dezembro de 2022. Para formar a coalizão atual, o Netanyahu, que é alinhado à direita, precisou fazer uma aliança com 2 partidos ultra-ortodoxos. Seu governo, portanto, é comumente chamado de um governo de ultradireita. O Michel German, que é professor de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e assessor acadêmico do Instituto Brasil-Israel, afirmou ao Nexo que este novo mandato do Netanyahu representa o aumento da identidade étnico-religiosa do Estado de Israel e o enfraquecimento da sua dimensão democrática. No geral, os mandatos do Netanyahu foram marcados pelo fortalecimento do nacionalismo e pelo avanço israelense sobre o território palestino. O perfil ultra-ortodoxo e anti-árabe de alguns de seus ministros atuais vem reforçando esse movimento. Além das questões externas ligadas principalmente à expansão territorial, o governo agora, no poder, também avançou internamente com medidas de viés autocrático. Em janeiro, foi anunciado um plano de reformar a Suprema Corte de Israel. A proposta prevê a criação de um comitê para revisar nomeações ao tribunal e permitir que o parlamento possa anular decisões da corte por maioria simples. A proposta gerou protestos que levaram dezenas de milhares de israelenses às ruas. Parte da reforma já foi aprovada pelo parlamento. Outras partes seguem tramitando. A preocupação inicial era que a criação de um governo de emergência pudesse ser usada pelo primeiro-ministro em questões internas,
como as mudanças no judiciário. A regra de limitar as decisões do governo de emergência a questões relativas ao ataque do Hamas afasta, a princípio, esse risco. Parte da imprensa e atores políticos de Israel dizem que o Netanyahu tem papel central no recrudescimento do conflito com os palestinos e no fortalecimento de extremistas armados como o Hamas. No domingo, o jornal israelense Haaretz publicou um editorial em que afirmou que o conflito que havia eclodido na véspera era de clara responsabilidade de uma pessoa, Benjamin Netanyahu. Segundo a publicação, o primeiro-ministro falhou ao não identificar os riscos da adoção de uma política de anexação e desapropriação e ao ignorar a existência e os direitos dos palestinos. O ex-ministro de Segurança Shlomo Ben-Ami disse ao site Project Syndicate que o Netanyahu afastou e enfraqueceu lideranças palestinas moderadas, abrindo espaço para movimentos radicais. Abre aspas para o ex-ministro. O governo fanático de Netanyahu tornou o derramamento de sangue inevitável, fecha aspas. Ele também criticou as falhas de inteligência que permitiram que o país fosse pego de surpresa pela ofensiva do Hamas. Em entrevista ao Nexo, o Maurício Fronzaglia, que é professor de Relações Internacionais do Mackenzie, disse que sim, é possível atribuir responsabilidade ao primeiro-ministro de Israel. Mas é preciso também ponderar que, se o governo Netanyahu não abriu negociações de paz ou fez concessões aos palestinos, o Hamas, que controla a faixa de Gaza, também sempre teve fechado para o diálogo. O grupo extremista, aliás, tem como uma de suas bandeiras o fim do Estado de Israel. O governo de emergência de Israel busca uma união interna para uma resposta ao Hamas. O apoio externo, porém, não é maciço. Inúmeros países se solidarizaram com Israel depois dos ataques de sábado. Países da Europa reafirmaram seu apoio tradicional. E os Estados Unidos, o maior aliado de Israel e maior potência militar do mundo, anunciaram um apoio sólido e inabalável. Nas palavras do presidente americano Joe Biden, cujo discurso você ouve agora. We must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. Outros países mantiveram suas posições históricas, condenaram os ataques do Hamas, mas ressaltaram a busca pela paz na região a partir da solução de 2 estados, um israelense e outro palestino. É o caso do Brasil. Foi o diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, aliás, que presidiu a sessão da ONU que aprovou em 1947 a Resolução 181, de criação do Estado de Israel e que criaria também o da Palestina, incluindo aí a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Os judeus aceitaram, mas os árabes se opuseram. Disseram que não foram consultados e que o acordo beneficiava Israel. O Brasil manteve sua linha diplomática em diferentes governos, à exceção do período de Jair Bolsonaro na presidência, quando ele buscou uma aproximação com Israel por questões religiosas e afinidades ideológicas com o Netanyahu. Oficialmente, porém, o país nunca mudou sua posição diplomática tradicional. O Brasil, por exemplo, não considera o Hamas um grupo terrorista. Isso porque segue as designações do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e a ONU não classifica essa organização extremista islâmica como um grupo terrorista. A ONU, aliás, já soltou um comunicado dizendo haver evidências claras de crimes de guerra cometidos tanto pelo Hamas quanto por Israel desde sábado. A Organização das Nações Unidas também afirmou que todos que violarem o direito internacional e atacarem civis devem ser responsabilizados por suas ações. Nesta quarta, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva fez um apelo à comunidade internacional em defesa das crianças palestinas e israelenses. O Lula cobrou do Hamas a liberação das crianças sequestradas e cobrou de Israel o fim dos bombardeios na faixa de Gaza. Nesse 5º dia de conflito, não há sinais de concessão. Os extremistas do Hamas não abriram qualquer negociação para a entrega de reféns e a criação do gabinete de emergência por parte de Israel vai, inclusive, no sentido contrário de um arrefecimento do conflito. Afinal, com carta branca do parlamento, o esforço de guerra de Netanyahu tende a ficar cada vez maior. As chuvas no Brasil vêm causando inúmeros problemas nas regiões sul do país. E esses problemas atingiram o povo indígena Xoclengue, em Santa Catarina. A Mariana Vick escreveu sobre o tema. Mariana, o que está acontecendo com os Xoclengue? Os Xoclengue estão no meio de um conflito com o governo de Santa Catarina por causa de uma barragem, a Barragem Norte, que fica na terra indígena onde eles vivem. A Barragem Norte é uma estrutura criada para a prevenção de cheias de várias cidades da região do Vale do Itajaí, como Blumenau, que está sendo fortemente atingida pelas chuvas de agora. Por causa disso,
o governo, comandado pelo governador Jorginho Melo, decidiu fechar as comportas dessa barragem para impedir as enchentes. Os indígenas protestaram contra a decisão, dizendo que a medida, apesar de ajudar outras cidades, iria alagar as aldeias deles que estão ali perto. No último sábado, dia 7 de outubro, a Justiça decidiu que o governo do estado poderia operar a barragem, mas que ele teria que adotar várias medidas para garantir a proteção dos indígenas. Acontece que no dia seguinte, domingo, as autoridades estaduais já foram para a terra indígena para fechar as comportas antes de cumprir com as contrapartidas. Os Xoclen disseram que foram pegos de surpresa e protestaram, e teve repressão policial naquele dia. Órgãos como o Ministério Público e o Ministério dos Povos Indígenas interviram depois disso e o governo e o Xoclen fizeram um novo acordo na Justiça, mantendo a barragem operando, mas garantindo o cumprimento das contrapartidas. Mas os indígenas ainda criticam a decisão. Eles questionam a segurança da barragem e têm pedido ajuda nas redes sociais para lidar com os alagamentos que estão aparecendo. E Mariana, quem são os Xoclen? Os Xoclen são um povo que sempre viveu em Santa Catarina e tem uma história dramática. No século XX, eles foram duramente combatidos e quase dizimados pelos chamados bugreiros, que eram grupos armados contratados no sul do Brasil para atacar indígenas. Registros históricos mostram que poucas etnias foram tão combatidas por esses grupos quanto os Xoclen, que perderam 2/3 dos seus membros no século passado. A presença da comunidade em Santa Catarina era vista como um entrave à colonização europeia da região, por isso os ataques. Mais tarde, depois da Constituição de 1988, que estabeleceu os direitos atuais ligados às terras indígenas, os Xoclen conseguiram a demarcação de alguns territórios e a população voltou a crescer, mas o grupo ainda sofre várias pressões territoriais. São os Xoclen, por exemplo, os autores da ação que terminou no julgamento recente do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. Eles disputavam um território com o órgão do governo de Santa Catarina, que dizia que eles não tinham direito à terra porque eles não estavam lá na data da promulgação da Constituição de 88, e os indígenas contestaram. No fim, o Supremo decidiu pela rejeição do marco temporal e eles tiveram essa vitória. Agora, esse episódio da barragem se soma a esse histórico de conflitos. O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br. Aliás, você assina o Nexo? No site, você acompanha todo o conteúdo que o jornal produz diariamente com os principais temas do Brasil e do mundo. Assine o Nexo e apoie o jornalismo independente de qualidade. Na descrição desse episódio, a gente vai deixar um link com desconto especial de 60% na assinatura feita via Google. Vai lá, que é por tempo limitado. Da criação do governo de emergência em Israel aos problemas do povo Xoclen em Santa Catarina, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Conrado Corsaletti, edição de texto da Letícia Arcoverde, apresentação da Aline Pellegrini, participação da Mariana Vick e edição de áudio do Pedro Pastoriz. Termina aqui mais um Durma com essa. Quinta-feira é feriado nacional, então não tem durma. A gente volta na sexta com os extratos da semana, em que você pode conferir as principais notícias dos últimos dias. Até lá!